Vamos lá. Ó, essa questão aqui, ela envolve conjugação verbal, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nós temos aqui: erga as mãos para os céus e agradeça. Preste atenção. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer, acertou na cabeça. Na verdade, eu estou falando com você. Terceira pessoa do singular. Beleza? Então, quando eu começo a ler um texto e falo assim, por exemplo, para você: faça isso, por favor. Compre uma bala para mim. Venha para a caixa você também. O que é isso? Qual o modo verbal? É indicativo, subjuntivo ou imperativo? Então, quando eu leio um texto qualquer, eu tenho que começar a perceber se há ou não a existência de imperativo no meio desse texto, mesmo que seja num pequeno trecho. Por quê? Porque pode surgir uma questão de formação do imperativo. Esta questão aí envolve imperativo. Olha aqui, quando eu falo erga as mãos, eu estou pedindo para você erguer. E agradeça, eu estou pedindo para você agradecer. Então isso é imperativo. Imperativo pode ser uma ordem? Pode ser uma ordem, não é? Pode ser uma ordem, um pedido, um convite, um conselho, uma súplica, o que for. Mas tem tom de imperativo. Então, ó, isso aqui, imperativo. Aí vamos pelo menos pegar o tempo verbal, o modo verbal. Como é que funciona? Eu creio, tu crês, ele crê. Que tempo verbal é este aqui? Presente, bora, presente do modo indicativo. Antes de começar a brincadeira, eu tenho que notar, perceber qual é o tempo verbal de cada verbo ali, tempo e modo. Ó, erga e agradeça. Ambas as formas verbais estão em que tempo e modo? Na verdade, imperativo, afirmativo. Estou pedindo, erga. Quando me cobiçou, no passado, quando me cobiçou, ontem, você me cobiçou. Pretérito perfeito do modo indicativo. Sem querer, acertou ontem. Pretérito também, ó. Perfeito do modo indicativo. E a gente começa igual um tarado a fazer. Vamos botar na segunda pessoa. De que tempo verbal? De que modo verbal? Como é que funciona cada coisa? Tem de abrir a mente, porque, por exemplo, o imperativo é uma formação totalmente à parte. A gente tem um processo de formação do imperativo. Então a questão, ela fala assim, ó, sob medida, né, do Chico Buarque. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer, acertou na cabeça. No fragmento acima, passando as formas verbais destacadas para a segunda pessoa do singular. Gente, quem é a segunda pessoa do singular? Ó, segunda pessoa do singular. Qual é? Tu. Segunda pessoa do singular, tu. Ele quer que você transforme tudo em tu. Ok? Inclusive esse cara aqui. Eu creio. Tu crês. Então, ó. Se. Aí vou mudar. Se. Tu. Bora. Crês. Vou botar aqui. Nossa. Aqui num ritmo só de letra. Se tu crês em Deus. Aí vamos lá. Eu tenho aqui, erga as mãos para os céus e agradeça. Isso é imperativo. Como é que eu formo imperativo, Pedro? Vamos lá. Na língua portuguesa, o imperativo, seja afirmativo ou negativo, ele tem um processo, uma formação, tá? Mas basicamente, vamos falar do imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, ele tem as suas pessoas, como todo tempo e modo verbal, como se fosse uma conjugação verbal mesmo. As pessoas.
Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só que no imperativo, por ser um pedido, uma ordem, um conselho, não existe uma ordem para a primeira pessoa, tá? Então, não tem uma ordem para a primeira pessoa, então não existe imperativo para a primeira pessoa na língua portuguesa. Então, o imperativo na língua portuguesa já começa na segunda pessoa. O ele, que seria a terceira pessoa, ela, né? Você vai transformar em você. Por quê? Porque ninguém dá uma ordem assim, ele, faça isso, ele. Não. Você pega a ideia da terceira pessoa e transforma em você. Então você tem aqui colocar o pronome você, depois nós, vós e você tem também vocês, tá? Vou focar no imperativo afirmativo porque é o da questão, tá legal? Então, imperativo, ele é o seguinte, como é que eu formo o imperativo? Como é que eu vou falar com alguém pedindo, dando uma ordem relativa ao tu? Bom, o imperativo relativo ao tu e ao vós é uma forma verbal que vem do presente, do indicativo, sem o S. Tá legal? Então, quando você trabalha com o presente do indicativo sem o S, você está dizendo que você está montando o imperativo. Imperativo afirmativo com o tu e com o vós. Então, tem que pegar o quê? Saber conjugar um verbo no presente do indicativo. Não importa. Eu tenho que saber. Então, olha só. Rapidamente aqui, ó. Presente do indicativo. Ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pegar um verbo fácil, verbo vender. Vamos lá. Como é que ficaria o verbo vender, gente? Eu vendo, tu. Vendes, tu vendes, ele. Vender. No presente do indicativo, gente. Nós. Vendemos, vós. Vendeis e eles vendem. Legal? Então eu quero montar um imperativo. Quero falar com a pessoa tu ou vós. Eu pego, conjugo o presente do indicativo e tiro o S. O tu no presente do indicativo, vendes. Tiro o S e vira o quê? Vende. Vende tu. O vós, vendeis. Tiro o S e vira o quê? Vendei. Vendei vós. Então se eu quero falar assim, tu mesmo, tu, vende aí, pô. Tu, vende tu. Não é vende você, vende tu. Necessariamente, isso é congelado, não tem como mudar. Mas tem uma outra galera, que é o você, o nós e o vocês. Essa galera nova aqui virá do presente do subjuntivo. Tudo igual. Tudo igual. Legal? Nada vai mudar. Tudo igual. Nada vai mudar. Então você tem aqui que literalmente copiar mesmo o presente subjuntivo. Então tem que saber conjugar um verbo no presente do subjuntivo. Qualquer verbo? Qualquer um. Ó, presente do subjuntivo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Presente do subjuntivo. Presente subjuntivo é marcado por uma estrutura regular. Então, se você puser espero que, vai que vai. Ó, verbo vender. Espero que eu venda. Regular, porque se começa com venda, vai embora. Espero que eu venda, todo mundo, vai. Que tu vendas, sem mudar, vai com venda até o final. Espero que ele venda. Espero que nós vendemos ou vendamos. É feio, mas é correto. Vendamos. Espero que vós vendais. Espero que eles vendam. Eu falei que é cópia. Se é cópia, vamos copiar. Ele, você, equivalem à terceira pessoa. Então lá apareceu venda. Então aqui fica o quê? Venda. Venda, você. Vou copiar. Vai. Vendamos. Nós. Vai. Vendam.
vocês. Então, acabei de montar o imperativo afirmativo do verbo vender, verbo simples, tranquilão, papo, mole, mole. Aqui é mole. Ele quer que você monte o imperativo afirmativo, segunda pessoa, para esses dois verbos aqui. O imperativo afirmativo para o tu, que é a pessoa que ele quer, ele vem de que lugar para o tu? Presente do indicativo sem o S. Presente indicativo, verbo erguer. Eu ergo. Tu ergues. Tiro o S. Ergue. Então eu tenho ergue. Ergue. Ergue as mãos para os céus e, mais uma vez, verbo agradecer, imperativo afirmativo, equivalente ao tu. Imperativo afirmativo, tu, ele vem do presente do indicativo sem o S. Eu agradeço, tu agradeces. Tiro o S, agradece. Desce. Então a gente está fazendo aí o trabalhinho. Se tu crês em Deus, ergue as mãos para os céus e agradece. Tu, tudo com tu. Quando você me cobiçou, então ó, ontem ele cobiçou. Vamos conjugar o cobiçar. Isso é pretérito perfeito. Ontem eu cobicei. Ontem tu cobiçaste. Então eu tenho quando me cobiçaste. Sem querer, eu acertei. Tu, bora, eu acertei, ele acertou, eu acertei, tu acertaste. Acertaste na cabeça. A cabeça. Então, nós temos aí a questão número 8. Qual o gabarito? B de bola? B de bola. B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Para fechar, lembrando, imperativo negativo é a mesma ideia, tá? Só que possui uma palavra negativa, tá legal? Então eu tenho aqui, ó, a palavra não é uma palavra que eu uso como exemplo de palavra negativa, tá legal? A palavra não, uma palavra que a gente usa muito como exemplo de palavra negativa, seria eu, não existe a primeira pessoa, tu, ok, ele ou ela, eu troco por você, nós, vós, eles ou elas, eu troco por vocês. Como é que eu faço para formar um imperativo negativo? Imperativo negativo, não tem mistério. Primeiro passo, não existe a primeira pessoa, ponto. Depois, o resto, tudo mesmo, virá de um lugar só. Presente do subjuntivo e tudo, meu amigo, igual. Tudo igual, igualzinho mesmo. Então você tem aqui presente do subjuntivo. Coloquei aqui como exemplo o verbo vender, então vou seguir a linha do verbo vender. Então ficaria aqui, ó, não vendas tu, estou buscando de lá, igualzinho. Não venda você, não vendamos nós, não vendas vós, não vendam vocês. Ok? Tudo bem? Copia aí. Vou ali pegar umas canetas, que tá meio azul, já tá sofrida. A preta não. Vermelha também não. As questões de transposição verbal, quais outros tempos que normalmente colocam do lado? Cara, futuro do pretérito, com o verbo querer. Ninguém fala quereria, que é o correto. Fala queria. Essas coisinhas. Quebra. Porra, eu queria.
Eu quereria. Alguém fala assim, eu quererei ir ao shopping amanhã. Papai, eu quererei brincar amanhã. Posso? Porra, pode. Você pode, filho, já estudou tudo. Porra, vai porque tá foda, já tá ficando, né? Tá ficando esquisito. Vai, corre, vai brincar. Papai, quererei descer amanhã, quererei. Mãe, não vou falar hoje não, mas amanhã quererei falar com você. Caraca! Aí vai ser, mano. Vai, amarradão, mano. Quererei. Ai, mó doideira. Porra. Enfim, vamos lá. O emprego da palavra expressão destacada está incorreto em... Ele quer a incorreta. Gabarito letra A, com certeza. Por quê? Mal-humorado. Ó, é aquela história, né? Do mal com U e do mal com L. Ó, vamos lembrar? O mal com L equivale a bem. E o mal com U equivale a bom. Mal U, bom U. Caneta azul falhando. Eu falei, tava vazia. Não, tá cheia. Eu falei, então tá ruim. Ó, mal com U, bom U. E mal com L é outro, que é o bem. Legal? Então quando você fala mal-humorado, se você fizesse o oposto, qual é o oposto do mal-humorado? Bem-humorado. Então esse mal-humorado tem que ser com o quê? Com L. Então ele pediu a errada. Gabarito é a letra A. De fato é a letra A. Vamos às outras, tá legal? B. Letra B envolve o uso dos porquês. Indaguei a razão porque se empenhou tanto na disputa pelo cargo. Então você tem aqui, ó. Porquê? Vou falar de todos, né? Melhor. Pode ser junto. Tá legal? Junto sem acento. Junto. É junto isso aqui, tá? Com acento. Separado. Sem acento. E separado com acento. Tá legal? Só pra gente definir isso rapidinho aqui. Então, ó, quando você trabalha com isso aqui, vou até colocar no mesmo grupo. Vai ficar legal. Você trabalha assim. Esse primeiro é igual... É igual não, vou botar assim. Ele é explicativo causal. Siga o modelo. Explicativo causal. Legal? Esse segundo aqui é substantivo. Este terceiro aqui pode ser trocado por qual motivo? Nossa senhora, a caneta boa. Ou por qual razão. Legal? Vamos lá. Eu fico falando de sintaxe, né? Pessoal que tem interesse em entrar no curso de sintaxe, a segunda aula é hoje à noite. Então, quem tiver interesse, aproveita que está em greve de ônibus mesmo, já começa logo hoje. Então, pode fazer a segunda aula, pô, tranquilíssima. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Pô, aí, hein, Brunão? Então, segunda aula hoje. Então, quem quiser, pô, sintaxe, eu estou começando. Tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, determinada, oração sem sujeito, todos os casos. Isso é uma aula de 3 horas só dedicada a isso. Legal? Questões de concurso, fixação. Quem tiver interesse na sintaxe, tá? Agora começou a sintaxe, à noite, hoje, tá? Vamos lá. Esse carinha explicativo causal, ele pode ser trocado por pois. Ele é igualzinho a um pois. Tá legal? Igualzinho. E eu chamo de pois, porque, visto que, já que, mesma porcaria, tá? Ele pode ser chamado de conjunção, vou botar aqui. Conector, síndeto, são os nomes, né? Sinônimos, vamos pensar assim. E eu vou colocar um exemplo aqui. Ela
não veio porque estava doente. Legal? Ela não veio porque estava doente. Ou seja, pois estava doente. Explicativo causal, aquele porquê da resposta, né, lá do primário. Tá? Então você tem aí, igual a pois. Conector, conjunção, síndeto, conectivo. Pode ser chamado de tudo. Vai ter causa e efeito. É, uma relação de causa e efeito. Cuidado, porque a explicação não tem necessariamente uma causa, um efeito, na verdade. A explicação ela é baseada numa tese, mas vamos dizer assim, há uma relação de causa e explicação. Esse cara aqui... Hã? Isso aí, explicação é tese, mas não é um efeito, né? A explicação é algo que explica uma coisa que não aconteceu ainda. Então, jogando, né, na ponta do lápis. Então, ó, esse carinha aqui é substantivo, então ele possui um determinante. Geralmente um artigo, o porquê, os porquês. Vai para o plural. Vou colocar aqui. Ela não veio e ninguém sabe o porquê. Ou seja, acompanhado de artigo, esse carinha aqui. Se eu jogasse no plural, aconteceria da mesma forma. E ninguém sabe os porquês, né? Pouco importa aí, é a mesma ideia. Bom, mas o que caiu aí foi esse cara aqui, separado, não é isso? Sem acento. Ele pode ser trocado por qual motivo, por qual razão. Qual é a diferença entre eles? Quando eu uso com acento, sem acento? Bom, sem acento, quando estiver no início ou no meio da frase. E com acento, quando estiver no final da frase. É legal? Quando estiver no final da frase, tá? Então, ó, quando você tem exemplos, vou colocar aqui, exemplos. Ninguém sabe porque ela não veio e ela não veio e ninguém sabe por quê. Não é o porquê, tá legal? Então quando você tem isso aqui, você está trabalhando, ninguém sabe por qual motivo, por qual razão ela não veio, está no meio da frase, sem acento. E ela não veio e ninguém sabe por qual motivo, por qual razão. Está no final? Então ele é separado com acento. Ok? Então você tem aí, na questão, indaguei a razão, por qual motivo. Por qual motivo se empenhou tanto. Se eu troquei por qual motivo, ele já é separado. Se apareceu no meio, ele é sem acento. Então a B de bola está correta. Ele pediu a errada, a letra A. Ok? Tranquilo? C. A C, ela envolve a palavra aonde. Ninguém conseguiu entender aonde ela pretendia chegar. A letra C envolve aonde. Simples. Ó. Onde versus aonde. A diferença é justamente o A. O que é este A aqui? Preposição. Para você usar aonde, alguém tem que exigir a preposição a. Então eu gosto muito desse assunto, até colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo, um de cada. Pontinho, pontinho, pontinho. Ó. Você está, meu amor. Pontinho, pontinho, pontinho. Você vai, baby. Ó, quem está, está em. Se não for a preposição a, eu vou usar onde.
onde você está. Mas quem vai, vai a algum lugar. Então, se eu exigir a preposição a, tem que aparecer o quê? Aonde? Igualzinho ao chegar. Quem chega, chega a. Aonde você quer chegar? Aonde? Porque quem chega, chega a. Então, ó, ninguém conseguiu entender aonde ela pretendia chegar. Porque quem pretende chegar a algum lugar. Ok? Tranquilo? Legal. Então aí, letra C, certa. Letra D. A letra D envolve aí, a letra D envolve o senão junto e o senão separado, não é isso? Ó, senão junto versus senão separado. Vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Ó, senão junto é igual a não ser. E senão separado é igual a caso não. Caso não faça isso, tomará porrada, meu filho. Tá legal? Então, é este carinha aqui. Então aí, vamos ver qual é a lógica. Não almejava mais nada da vida, a não ser dignidade, senão dignidade. Opa! A não ser dignidade, senão dignidade? Certíssimo. Letra D de dado também está correta. E a letra E envolve a expressão acerca de. Tá legal? Acerca de. Então, acerca de, existem três formas possíveis. Ó, existe o a cerca de, existe o a cerca de e existe o que apareceu aí, que é o acerca de tudo junto. Então, você tem aí três tipos clássicos de prova, tá legal? Aí apareceu um, claro, né? Tem como aparecer tudo no mesmo questão. Então, ó, mas eu tenho que me preparar para os três. Esse acerca de indica tempo passado. Exemplo, estou aqui há cerca de 10 anos, no meio do concurso público dando aula. Então ele faz dupla, o verbo haver faz dupla com que verbo? Fazer. Então eu posso falar que este carinha aqui é igual a faz aproximadamente. Faz aproximadamente 10 anos. Estou aqui há cerca de 10 anos. Tá legal? É este acerca do verbo haver. Preposição apenas, a aproximadamente. A aproximadamente. Estou a cerca de 2 metros da porta. Estou a aproximadamente 2 metros da porta. Esse carinha aqui. E o acerca de junto é igual a sobre, a respeito de. Hoje falaremos a respeito de interpretação textual. Hoje falaremos acerca, junto, de interpretação textual. Você tem aí. Letra E também correta. Por quê? Porque ele fala acerca de política. Eleição. Ultimamente, no ambiente profissional, só se fala acerca de eleição, tá? Só se fala sobre eleição, a respeito de eleição. Então ele usou o acerca juntinho, tá perfeito. Então o gabarito realmente, gente, não tem como ser diferente. Simples e objetivo, né? Letra A, questão número 9. Tudo bem? Vamos lá? Beleza. Vamos pegar a questão 10. Tema importantíssimo, hein? Crase. Sempre. Dificilmente não vejo uma questão de crase numa prova. Muito difícil de não ter. 6 Gran Rio, normalmente, batata. Então, ó. Em qual dos pares de frases abaixo, o A destacado deve apresentar acento indicativo de crase? Tem que ler o enunciado. É uma questão de crase. E ele falou que uma que deve. Então é o caso de crase obrigatória, facultativa ou proibida? Obrigatória. Crase obrigatória. Então, eu tenho que marcar uma em que as duas frases possuam o A destacado e este carinha tem que ter uma crase. Ele não quer correta, não quer incorreta, não é isso não. Ele quer assim, qual
em qual que a crase é obrigatória nas duas frases, dois segmentos. Como é que eu faço isso? Vamos analisar. Aula de crase não vai ser dada, claro que não. Eu vou falar de cada opção. Ó, cada uma. Letra A, sempre que possível, não trabalhava à noite. Pessoal, crase obrigatória. A expressão à noite, quando empregada, cuidado, hein? Também, cuidado. Mas a expressão à noite, tá legal? Quando empregada como locução adverbial feminina de tempo, a locução adverbial feminina de tempo, a crase é uma crase obrigatória. Obrigatória mesmo, tá legal? Obrigatória. Não tem como à noite, à tarde, às vezes. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com a seguinte frase. A noite estava linda hoje. A noite estava linda. Tem crase? Não. Se eu falar assim, ih, rapaz, porra, queria ter saído mais cedo. Por que houve? A noite chegou. Tem crase? Claro que não. Agora, Paulo chegou à noite. Tem crase? Tem. Por quê? Porque é o momento, indica o tempo, a circunstância. Quando for uma circunstância, simplesmente é uma locução. A locução feminina, ela vai ter crase. Seja adverbial, seja conjuntiva, a proporção que, a medida que, ou prepositiva, a procura de, a beira de, e assim vai. Quando for uma locução feminina, normalmente tem crase, mas tem que ter papel de locução. Você não vai falar assim, a beira do lago é logo ali. Tem crase? Claro que não. Agora, estou à beira do abismo. Leva. É uma locução prepositiva. Então você tem que começar a pensar no contexto. A crase não pode ser decorada, não. Quer dizer, decora-se 10%. Decoram-se 10%. E o restante? Tem de entender mesmo. Tem que pegar e analisar o contexto, que define no concurso. Então a primeira frase da letra A está valendo. Crase obrigatória. Mas a segunda não se referia a pessoas. Ó, tá até aqui, ó. Não se referia a... Dá com crase aqui, ó. Pessoas. Pessoas. Gente, mas pode sempre usar isso. Sempre. Fale comigo. A sem S. Bora. A sem S. Termo seguinte no plural. Horrível, todo mundo. A sem S, termo seguinte no plural. Crase é coisa de animal. Pegou a ideia? É. A sem S, termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Botou crase é um animal. Professor, mas eu botei. Então deu merda. Pegou a ideia? Professor, mas isso tem fundamento? Claro que tem. Qual é o fundamento disso? Isso aí não possui o artigo, ó. Porque, ó, quem se refere a alguma coisa. Não, mas se a pessoa só olhar assim, o a pessoas, vai falar assim, tá estranho, porque teria que ter o S no... Tá estranho. Mas por que tá estranho? Ó, porque a crase é a soma normalmente de preposição, mas o quê? Artigo. Qual é o artigo que acompanha o substantivo pessoas? As. E eu sei que preposição mais artigo as seria o quê? As com crase. Ou você põe o as com crase, ou você usa apenas a preposição. Então, neste caso aqui, não tendo S, eu só tenho preposição ali. Preposição sozinha não tem crase. Ah, Pedro, mas e aí? Mais rápido. A sem S, termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Tá legal? Então, você não vai botar crase. Por quê? Porque senão, pô, já entendeu. Né? Vai dar merda. Então, ó, B. Não conte a ninguém. Ó, não conte a ninguém. Ninguém. Gente, ninguém é pronome indefinido. E eu sei o seguinte, Pedro. Não, sei não, vou saber agora, Pedro. Que antes de pronome não ocorre crase, salvo 2 pontos. Vou colocar aqui, hein, as exceções, tá legal?
dona, senhora, senhorita, madame, madama, mesma e própria. Então você tem aí exceções. Só vai ocorrer crase com dona, senhora, senhorita, madame, madama, mesma e própria. Tá legal? Então, refiro-me a você. É pronome? Não tem crase. Eu me referi a ela. Não tem crase. Eu me referi a Dona Maria. Tem crase, que é uma exceção. Eu me referi a Vossa Excelência. Não tem. Eu me referi à mesma pessoa que mentiu para você. Tem. Então, antes dessas palavrinhas aqui, a crase ocorrerá de forma obrigatória. Como ninguém é um pronome indefinido, a crase não vai ocorrer, porque ele não pertence ao grupo das exceções que nós acabamos de citar aqui. Tá legal? Como ele já pediu o par que tem a crase obrigatória, eu já poderia eliminar a letra B. Porque as duas têm que ter crase obrigatória, né? Mas eu vou continuar. Sua curiosidade aumentava à medida que lia. Ó, à medida que, locução, ó. À medida que... À medida que lia, gente, crase obrigatória. Por quê, Pedro? Locução conjuntiva feminina. Legal? Se alguém quiser, proporcional. Não precisa classificar. Qualquer locução feminina, crase obrigatória. Por que ela é feminina, Pedro? Porque tem a palavra medida, que é uma palavra feminina. Por que ela é feminina? Porque tem a palavra noite, que é uma palavra feminina. Então, locução feminina, crase obrigatória. B de bola não pode, igual a letra A, porque não tem as duas com crase obrigatória. C. Vamos lá, mais um pouquinho, hein? Após o julgamento, ficaram frente a frente. Vou botar aqui, frente. À frente. Simples. Errada. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Frente a frente, cara a cara, boca a boca, dia a dia, olho a olho, vereador a vereador, não importa. Crase não ocorrerá. Legal? Então, letra C já estaria eliminada pela nossa lógica de questão. Mas vou continuar. Seu comportamento descontrolado levou a uma situação, tá legal? Levou a uma situação, é um artigo, chamado de artigo indefinido. Toda vez que aparecer o artigo indefinido a crase é proibida. Então, não ocorre crase, antes do artigo indefinido não ocorre mesmo. Então a letra C também está eliminada. Eliminada, não posso marcar a letra C. Legal? Letra D. Vamos ver a letra D. O auditório 4 fica no segundo andar à esquerda. É o lugar, né? À esquerda. À esquerda. Gente, à esquerda indica o lugar. Opa! Locução adverbial feminina de lugar. Locução feminina, crase obrigatória. Igualzinho à noite, igualzinho à medida que, igualzinho à esquerda, à direita, ok? E o bom funcionário vive à espera de uma promoção. Ó, à espera de também. Só que é uma locução prepositiva. Locução prepositiva feminina. Tá legal? Toda locução feminina
crase obrigatória. Temos 3 exemplos de locução feminina aqui, então, ó. Os 3 que eu queria. Locução conjuntiva, que simboliza uma conjunção. Locução adverbial, cai muito, a que mais cai. E, em segundo lugar, a locução que mais cai é a locução prepositiva. Por último, é a locução conjuntiva. Então, uma ordem de cobrança, locução adverbial, a primeira colocada, locução prepositiva feminina. Porque ela simboliza uma preposição. Em vez de falar assim, estou a 15 metros, estou à sua espera, estou à espera do fulano de tal. Pegou a ideia? Locução. E para você indicar também, achar logo a locução prepositiva, é aquela locução que termina em preposição. Toda locução que terminar em preposição, prepositiva. A beira de, a espera de, a procura de, não importa. Terminou em preposição, locução prepositiva. Então, se eu tenho crase obrigatória nas duas, com certeza o gabarito tem que ser letra D. Tem que ser. Letra D. E a letra E, eu tenho haja com cautela, porque nem todas as pessoas são iguais a você. Você. É ou não é um pronome, gente? É. E antes de pronome tem crase? Não. Salva as exceções aqui. Dona, senhora, senhorita, madame, madama, mesmo e própria. Pronome. Não tem crase. E, por último, por recomendação do médico da empresa, caminhava da quadra 2 a... Tem uma palavra subentendida aí. Da quadra 2. Da quadra 2 a quadra... Ele não escreveu, mas está aí. 10. Se aqui eu tenho D mais A, aqui eu vou ter A mais A, de forma obrigatória. Então aqui a crase, ela é obrigatória por uma questão de paralelismo. Se aqui apareceu preposição mais artigo, aqui vai aparecer preposição mais artigo. Como se fosse a historinha da hora. Das 8 às 11, com crase. Se apareceu artigo para o primeiro, aparece artigo para o segundo. Ou de 8 a 11 horas sem crase. Não apareceu artigo para o primeiro, não vai aparecer artigo para o segundo. É um paralelismo. Isso é paralelismo mesmo. Legal? Essa brincadeira aqui. De qualquer forma, ele pediu a opção em que as duas frases tinham que ter, ou seja, a crase obrigatória nas duas. A opção correta é a letra D de dado. É a letra D de dado. A questão correta é a letra D de dado. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem aí questão correta D de dado. Finalizamos a base gramatical necessária para qualquer prova da Banca 6 Gran Rio. Acabou. Gramática acabou. Agora é só repetição. Você vai fazer as questões, praticamente tudo aqui. O único assunto que não entrou nessa prova foi pontuação. Emprego da vírgula, travessão, reticências. Então, assim, é uma prova muito pesada. Vamos dizer, de uma prova de 10 questões dessa aí, a galera acertou 3, 4, 2. Fácil. Certo? Isso, mas acerta assim, caraca, muitos caras, excelentes alunos, não conseguiram passar. Porque tinha que ter um mínimo, né? Na 6 Gran Rio. Acho que o Cefet tem um mínimo também, que é a metade. Então, assim, mais do que isso, no Cefet você tem o ponto da questão. Então, assim, Banca 6 Gran Rio. Cara, é uma banca tranquila? Depende. O cara, não, prefiro, prova de gramática. Porra. Eu não prefiro. Eu gosto das duas. Eu tenho que me adaptar às duas. Tá legal? Então, a gente vai fazer nas próximas aulas essas duas provinhas e na semana seguinte, agora na próxima semana, eu vou trazer o material das próximas aulas. Tudo bem? Material das próximas aulas que eu digo, mais provas. Eu vou selecionar mais provas e vou disponibilizar para vocês assim, em formato de caderno, né? 3, 4 provinhas, pelo menos mais umas 4 provinhas eu vou botar no próximo caderno. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus.